tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de José, um pequeno resumo, conhecer um pouquinho da sua vida. Nós podemos tirar 4 lições principais da vida de José que vão mudar a nossa fé. Número 1, Deus transforma todo mal em bem. Ele controla tudo, Deus está no controle de tudo. Segunda lição, seja fiel e íntegro onde você estiver. Seja fiel e íntegro aonde você estiver. Terceira lição, perdoar é libertar-se e deixar Deus agir. Quando nós perdoamos, nós não apenas nos libertamos, mas também libertamos as outras pessoas. Deixa Deus agir. Não guarde rancor. A Bíblia nos ensina que a falta de perdão seca os ossos. E número 4, o propósito tem processo. Todo propósito de Deus tem um processo. É uma espera, é um preparo. Então, se você tem um propósito diante de Deus, também haverá um processo. Gênesis capítulo 50, versículo de número 20 diz assim: Deus o intentou para o bem. Tudo que Deus fez na vida de José foi para o bem. Sou o pastor Isaac e hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de José. Aprenda comigo. 4 aprendizados poderosos da vida de José. A história de José está lá no livro de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. Mas vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo de número 50, versículo de número 20. Gênesis 50, 20, que diz assim. Deixa eu pegar aqui, eu estava em outro versículo. Gênesis capítulo 50, versículo 20, vai dizer assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Para conservar muita gente com vida. Então, que o Senhor Jesus nos dê sabedoria para entendermos o processo que Ele está fazendo em nossas vidas. A história de José é uma das mais inspiradoras da Bíblia. De filho amado a escravo, prisioneiro e governador do Egito. Então, hoje nós vamos falar sobre 4 aprendizados essenciais que valem para a nossa vida hoje, ligado até o que vimos em Hebreus, no último vídeo, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Deus tem plano e fala através da história e do processo. Então, tudo tem o plano de Deus, tudo tem o processo de Deus. Primeira lição, Deus transforma o mal em bem. Ele está no controle total. Todas as coisas estão diante dele. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem, para fazer o que hoje se vê, para conservar a vida de um povo numeroso. Gênesis capítulo 50, versículo 20, que nós acabamos de ler. José foi traído, vendido, caluniado e preso injustamente. Mas ele entendeu, não foi só maldade humana, foi Deus trabalhando nos bastidores. Tudo que te faz sofrer, Deus usa para te preparar, te elevar e cumprir o seu propósito. Nenhuma dor é em vão quando você está no plano de Deus. Tudo que acontece nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida, tudo tem o plano do Senhor. Creia nisso. Os irmãos de José pensavam que estavam se livrando dele, mas na verdade Deus estava preparando José para algo muito maior, muito mais poderoso: conservar vidas. Segunda lição: fidelidade e integridade vale mais que posição ou poder.
fidelidade e integridade. Mesmo sendo escravo na casa de Potifar, José era fiel e honesto. Diante da tentação, disse: como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? Está lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Na prisão, continuou servindo e ajudando. Depois, governou com sabedoria. Qual o maior aprendizado desta lição? Deus não te eleva por sorte, Ele te eleva por caráter. Seja fiel no pouco e sobre o muito Ele vai te colocar. Na sombra onde ninguém vê, é aí que Deus prepara você para o muito e para a sua maravilhosa luz. Então seja fiel. Onde as pessoas não estão te observando, é ali que Deus está provando o seu caráter, da fidelidade. Então seja fiel, seja honesto. Número 3, perdoar é sinal de maturidade e liberdade espiritual. Quando reencontrou seus irmãos que o venderam, José não se vingou, não guardou mágoa, não cobrou, ele chorou e os abençoou. José disse: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Muitas das vezes a gente se coloca nessa posição, né? No lugar de Deus. Gênesis 50, verso 19. Perdoar não é esquecer o que fizeram, mas reconhecer que Deus é quem julga e que a mágoa só aprisiona você. Quem perdoa liberta a si mesmo e abre espaço para Deus operar a restauração. Então perdoe. Não permita que a mágoa resseque seus ossos, como diz o livro de Provérbios. Quarta lição: o propósito de Deus passa por processo. Não há nada à toa. Não há atalhos para o agir de Deus. Os sonhos de José vieram cedo, mas levaram mais de 20 anos para se cumprir. Ele passou por provações, espera, esquecimento, dor, antes de chegar até o trono. O que nós podemos aprender com isso? Deus não tem pressa, mas não se atrasa. Tempo de espera é tempo de preparo. Hoje, como diz Hebreus, como nós já estudamos, né? Deus fala através de pessoas, Deus usa as circunstâncias e através do seu próprio Filho. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, ele fala e guia. Confie no caminho dele, mesmo quando você não está entendendo. Confie no Senhor, espere no Senhor. Deus está no controle de tudo. A história de José, ela é fascinante. De filho favorito a escravo, prisioneiro e governador do Egito. Sua vida é cheia de altos e baixos, mas nós podemos aprender muitas coisas de Deus. Primeiro, podemos aprender a soberania de Deus no sofrimento. Deus está acima de tudo. Deus é soberano, ainda que seja no nosso aparente sofrimento, porque Deus usa as circunstâncias. Enfrentou traições e injustiça, mas disse aos seus irmãos: vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para a conservação de muita gente em vida. Lição: mesmo nos piores momentos, Deus está no controle, operando seus propósitos. Confie na soberania de Deus, mesmo sem entender. Confiar, creia, Deus está no controle das nossas vidas, da sua vida, da minha vida. Integridade sempre. Na casa de Potifar ou na prisão, José manteve sua integridade, resistiu à tentação, dizendo: como pecaria eu contra Deus? Qual a lição que nós podemos aprender? O caráter é aprovado na adversidade. Escolha a integridade, mesmo que custe caro. Custou uma prisão para ele, para José. Não importa, seja honesto. Não importa a ameaça, a perda de emprego. Não importa, importa você ser honesto diante de Deus. Andar com cabeça erguida. Perdão contínuo
ou genuíno, como queira. Porque a Bíblia diz para perdoar 70 vezes 7 é continuamente. E perdoar de coração. Apesar de tudo, José perdoou seus irmãos completamente, sem rancor, demonstrando graça. Qual a lição que José nos ensina? O perdão nos liberta e reflete o perdão de Deus. Pratique o perdão, mesmo quando for difícil. Deus nos perdoou, Jesus nos amou. A fidelidade no pouco. José foi fiel como escravo e prisioneiro. Sua diligência e a bênção de Deus o fizeram prosperar. Lição: a fidelidade no pouco prepara para o mundo. Seja fiel onde Deus o colocou. Não importa onde você está neste momento, foi Deus que te colocou aí, seja fiel. Você tem certeza que está agindo conforme aquilo que Deus tem para a sua vida? Permaneça fiel, permaneça íntegro, permaneça confiando no processo, porque Deus está no controle de tudo. A vida de José encoraja a confiar em Deus, viver com integridade, perdoar e ser fiel. Então, viva com integridade, perdoe, seja fiel. Assim como Deus trabalhou na vida de José, tenho certeza que Ele vai continuar trabalhando nas nossas vidas para a glória dEle, porque nós somos seus servos. Então, creia, medite na palavra, estude, busque a presença do Senhor, ore e jejue, porque Deus está no controle das nossas vidas. Em nome de Jesus, fique em paz. Que o Senhor te abençoe neste dia maravilhoso.